E agora a gente fala de um sonho de muitos brasileiros, né? Ter uma casa ou um apartamento. Pesquisas hoje revelam, Ricardo, que aqui no Nordeste, 1.200.000 pessoas esperam para comprar um imóvel nos próximos 12 meses. É verdade, e é em nome desse sonho que muitos baianos têm recorrido aos leilões promovidos por bancos e outras instituições financeiras. Os preços são convidativos. Nessa modalidade, os imóveis colocados à venda chegam a custar entre 50% e até entre 20% e 40% mais baratos. O problema é que, na maioria desses casos, o imóvel que vai a leilão continua ocupado pelo primeiro proprietário. Em situações assim, o único jeito é entrar na justiça para exigir o direito de morar no imóvel. O advogado especializado em direito imobiliário, Henrique Guimarães, está aqui no estúdio e vai acompanhar com a gente a história de um funcionário público de Salvador que comprou um apartamento, mas ainda não tem as chaves. Vejam só aqui em nosso monitor. Em 2002, seu Germiniano comprou um apartamento no bairro de Pau da Lima, em Salvador, no leilão de um banco. Ele sabia que o imóvel estava ocupado, mas achou que bastaria recorrer à justiça para tomar posse, já que tem a escritura e todos os documentos do apartamento. Mas não foi bem assim. Eu decidi participar do leilão porque no leilão a gente comprou um imóvel mais barato. E quando eu participei do leilão, eu sabia, fui avisado que o imóvel estava ocupado. Mas eu não sabia que entrando com ação de despejo na justiça e que ia demorar esse tempo todo. Porque eu reclamo não é tanto do leilão, é da morosidade da justiça. Porque uma emissão de posse, eu arremato um imóvel, adquiro um imóvel em leilão, entro com ação de despejo e leva mais de 10 anos. O IPTU do imóvel tem sido pago por seu Germiniano. Este ano foram mais de R$ 135. Agora mesmo tem o cadastramento do IPTU, eu não posso fazer, porque eu não tenho número de registro de água, tá entendendo? Não tenho energia, número de energia, registro de conta de energia. Como é que eu posso? Já teve uma audiência em 2010 e de 2010 até hoje eu aguardo a sentença. Já tentei conversar, já fui conversar com o juiz, já fui na ouvidoria e não resolveu o problema. Pois é, situações como a de seu Germiniano são bem comuns. De acordo com especialistas, cerca de 80% dos imóveis leiloados continuam ocupados pelos antigos moradores. Gente, Silvana, que não paga IPTU, não paga condomínio, parcelas do financiamento e, mais que isso, mesmo assim permanece nos imóveis graças a liminares concedidas pela Justiça. Doutor Henrique, nesses casos, né, o novo proprietário, a pessoa que comprou esse imóvel no leilão, o que é que ele deve fazer? Olha só, as dicas principais para quem pretende adquirir um imóvel através de leilão são, em primeiro lugar, observar atentamente o edital daquele leilão, que vai conter as informações principais, básicas, para que aquela pessoa possa se orientar como proceder diante daquele leilão. Ele vai primeiro conferir se o preço e a forma de pagamento estão de acordo com as suas possibilidades e expectativas. Vai poder também, e é uma dica, se informar junto a um corretor de sua confiança se o valor mínimo estabelecido para aquele imóvel está de conformidade com os demais imóveis daquela região e daquele mesmo padrão, para saber até que ponto aquela aquisição de imóvel por leilão vai ser interessante. Ele vai verificar também se existem ações judiciais em relação ao proprietário antigo, porque pode ser um elemento dificultador desse processo todo. Vai ver se existem dívidas relacionadas àquele imóvel. Tudo isso previamente, são checagens prévias antes de participar do leilão e principalmente checar se o imóvel está ocupado. Como o Ricardo aqui já antecipou, a grande maioria dos imóveis que são colocados em leilão são imóveis que ainda estão ocupados. E você, estando ocupado, você vai buscar visitar o imóvel, provavelmente você não vai conseguir ter acesso a esse imóvel, porque normalmente o proprietário ele não tem o ânimo, ele não tem o interesse de deixar o imóvel. E o que é pior? Normalmente, o problema maior é que esse morador entra com uma ação judicial contra o agente financeiro que colocou o imóvel a leilão, discutindo aí eventuais abusividades nesse contrato de financiamento, e isso normalmente irá se tornar um obstáculo grande para que aquele arrematante possa vir a ter a posse do seu imóvel num prazo curto ou com brevidade. É a famosa bola de neve, né, doutor Henrique? A minha dúvida é a seguinte, no caso do seu Germiniano, 10 anos sem conseguir entrar no apartamento, no imóvel dele, dura tanto tempo assim uma ação na justiça quando o cidadão pede, então, esse direito de entrar no seu apartamento? Pode sim demorar, infelizmente.
Todos nós sabemos das dificuldades que o Poder Judiciário enfrenta, de estrutura financeira, etc. O CNJ tem falado aí, nosso Tribunal de Justiça também não é diferente, é um dos que mais enfrenta dificuldades. E por conta disso, o resultado é a demora no desfecho das ações judiciais. E quem compra um imóvel nessa circunstância tem que estar preparado para isso, porque vai ter gasto com a ação judicial e vai ter que ter paciência para esperar o deslinde dessa ação. Doutor Henrique, então, o primeiro passo para quem compra um imóvel que está nessa situação, está ocupado, seria de imediato já entrar na justiça? Sim, sim. Na verdade, o primeiro passo é ele conversar com quem está ocupando o imóvel, tentar fazer um acordo amigável, talvez oferecer uma ajuda financeira para a mudança, alguma coisa para ver se consegue amigavelmente resolver, porque o Poder Judiciário deve ser a última instância. Porque ele entrando lá, a solução dificilmente será rápida e breve. Se ele não conseguir conversando de forma amistosa com aquela pessoa que está ocupando o imóvel, aí ele vai ter que buscar a via judicial. Como é que o cidadão pode conferir a situação do imóvel, quer dizer, e também do proprietário que está morando lá, o primeiro, né? Ele vai onde? Como é que ele consegue essas informações se o imóvel está ou não em situação regular? Ele vai buscar o nome do proprietário, e aí ele vai buscar nos órgãos do Poder Judiciário, federal, estadual, trabalhista, fazer uma pesquisa com o nome daquele proprietário, para poder ver se existem ações judiciais, buscar órgãos da prefeitura, saber se tem débito de IPTU, buscar o síndico do condomínio para saber se tem débito de taxas condominiais, ou seja, se cercar de informações que são necessárias antes dele participar daquele leilão, para que ele não faça um mau negócio e aquela operação se torne para ele um problema. Doutor Henrique, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Jornal da Manhã. Um bom dia. Obrigado, doutor. Bom dia, tá?